amigas da TV Maracanã. Eu sou Luciana Benevides e estamos começando mais uma edição do Colóquio. E no programa de hoje nós vamos revisitar o passado e resgatar uma história de religiosidade e militância social. O Brasil, apesar de sua vasta diversidade religiosa, ainda possui, em sua maioria, adeptos do catolicismo. Em Maracanaú, a tradição católica mostra a sua força, principalmente através da mobilização dos grupos ligados às várias paróquias do município. E na história da nossa cidade, um representante da igreja ficou conhecido também por sua militância política. Em 1962, um padre esteve à frente da primeira tentativa bem-sucedida de emancipação do município, que infelizmente foi revogada após o golpe militar de 64. No entanto, o espírito de engajamento do sacerdote fez com que seu nome ficasse marcado na história maracanauense, batizando inclusive uma das principais avenidas da cidade, a Avenida Padre José Holanda do Vale. E o que muita gente ainda não sabe é que em Maracanaú a família Vale perpetuou a tradição do sacerdócio, através de um jovem padre que iniciou a sua vida pastoral aqui, na capela do Novo Maracanaú. Há 2 anos residindo em Roma, onde está aperfeiçoando sua formação teológica, aproveitou o seu período de férias para matar as saudades da nossa terra e trazer a sua bênção para a nossa gente. E assim, com muita satisfação, apresento os nossos convidados de hoje. Padre Augusto, professora Fátima, é um prazer ter vocês aqui na TV Maracanã. Sejam muito bem-vindos e obrigada por nos conceder essa entrevista. Padre Augusto, o senhor é sobrinho neto do Padre José Holanda do Vale. E a princípio nós poderíamos supor que isso, de certa forma, poderia ter lhe influenciado a seguir o caminho do sacerdócio. No entanto, a sua mãe já me adiantou que o senhor só veio a tomar um maior conhecimento da história do Padre Vale depois de já haver ingressado no seminário. Como foi que o senhor tomou conhecimento da história desse padre e o que mais lhe chamou a atenção na vida do seu tio-avô? Bem, eu tomei conhecimento da vida do meu tio, claro, depois que eu havia entrado no seminário, depois que eu entrei no seminário, e me chamou bastante atenção como o meu tio tinha um espírito aguerrido, né? Um homem até destemido, olhando para a realidade do Maracanaú antigo, como Maracanaú era naquela época em que ele viveu, né? E como ele defendia com coração de pastor as pessoas que estavam sob o seu paroquiato, ou seja, as suas ovelhas. Então ele foi um homem que realmente defendeu com muito amor, com um coração de pastor, as pessoas do seu tempo, e posso até dizer que ele foi um homem além de seu próprio tempo, pela coragem de um padre lutar naquela época de muito tradicionalismo. Até podemos recordar que foi logo depois do Concílio Vaticano II, em que a igreja estava passando por muitas transformações, e ele teve a coragem de ser um homem que encarnou no coração o Concílio Vaticano II, onde o padre tinha que estar no meio do povo, onde o padre era para o povo verdadeiramente um pastor, e nesse tipo de ação política, não é, na ação social, ele conseguiu transformar muita coisa, não só exteriormente, ou seja, na questão social e política, mas também interiormente no coração das pessoas. Quer dizer, conseguiu ser um padre para o povo e um padre do povo. Padre, atualmente o senhor está residindo em Roma. E no início desse ano, o senhor teve o privilégio de acompanhar de perto o processo de escolha do Papa Francisco. Então, como o senhor esteve lá na Praça de São Pedro, no Vaticano, acompanhados de milhares de fiéis que aguardavam com ansiedade aquele anúncio, eu gostaria que o senhor nos descrevesse como estava o clima que antecedeu ao anúncio da escolha do Papa Francisco e como foi a reação das pessoas presentes ao tomarem conhecimento de quem era o novo Papa. Primeiramente, nós ficamos estupefatos pela renúncia do Bento XVI. Quer dizer, foi o primeiro antes da eleição do Papa Francisco, primeiro foi a renúncia de Bento, porque ele, para a igreja, era um homem de ferro.
Então, de repente, diante das próprias limitações físicas, das limitações que ele já carregava, vale ressaltar que ele já, desde a época do Papa João Paulo II, ele quando era o cardeal Ratzinger, ele dirigiu a carta de renúncia ao Papa João Paulo II pela idade. Quando ele completou 75 anos, o Papa João Paulo II o segurou no cargo, que era a prefeitura, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. O Papa João Paulo pediu para que ele permanecesse e depois de um tempo ele foi eleito Papa. Acredito eu que ele já há algum tempo manifestava o desejo de renunciar pela própria idade e pelas condições de saúde, né? Mas depois de eleito Papa, nós acreditávamos que ele fosse permanecer no papado até o final. Mas ele foi muito sincero, surpreendeu o mundo com a sua renúncia. E lá na Praça de São Pedro, depois da renúncia do Papa Bento XVI, veio toda aqueles pontos de interrogações sobre quem seria o próximo Papa a suceder a cátedra de Pedro. E de repente nós estávamos ali, fazendo muito frio em Roma, na Praça de São Pedro. Eu passei quase 7 horas ali em pé na Praça de São Pedro, chovendo, um frio absurdo. Então, esperando a eleição do novo Papa, que seria o Papa Francisco. Então, havia muitas especulações. A imprensa já tinha sacralizado qual seria o Papa. Estava entre os nossos cardeais brasileiros, né, o Dom Odilo Scherer, que estava mais cotado para a imprensa e para muitos também na igreja. E por parte dos italianos, nós escutávamos falavam de escola, que era o cardeal Scola, ou o cardeal Bertone. Então, os italianos estavam com muita esperança, estavam esperançosos que fosse um Papa italiano. Quando, de repente, se anunciou o nome de Jorge Bergoglio, todo mundo ficou, de certa forma... Alguns italianos perguntaram assim, quem é Bergoglio? Porque na tradução, quem é Bergoglio? Quem é Bergoglio? E todo mundo ficou olhando assim, um para o outro. E de repente, um amigo nosso, um brasileiro, um padre paulista, saltou e disse, é um argentino. Então foi, de certa forma, uma grande surpresa. Um Papa latino-americano. Né? E aí, de repente, quando ele saiu ali na sacada da Basílica, que fez aquele gesto que surpreendeu a todos. Porque quando ele começou a falar e que escolheu o nome Francisco, automaticamente os italianos que estavam esperançosos que fosse algum italiano, um cardeal italiano, eles foram tomados de uma ternura. Porque o italiano falou assim, é Francesco, é Francesco. E esse tom de voz para os italianos é um tom de muita ternura. Até porque aquilo massageou o coração dos italianos, porque Francisco era um italiano. Então aquilo dali foi uma coisa assim, e um santo muito querido pelos italianos. Então aquilo foi algo extraordinário. E mais extraordinário ainda quando o Papa se inclinou, porque isso é impensável, o Papa se inclina num gesto profundo de humildade, mostrando que a autoridade também é aquela que precisa de oração, a autoridade precisa se inclinar. A autoridade para a igreja é aquela que mais serve, e a verdadeira autoridade na igreja é aquela que mais serve. E ele se inclinou, pediu a oração ali de todo aquele povo que estava na praça, e aquilo encantou o mundo inteiro. Luciana, para você ter a ideia, todo Ângelos, que é a oração que o Papa faz uma bênção, reza com o povo, aquela praça de São Pedro, ela fica superlotada, uma multidão. Por que aquela multidão? Porque aquele homem fala de Deus, aquele homem fala profundamente de Deus, de humildade, simplicidade, e mostra verdadeiramente como a autoridade de Cristo, ela deve ser vivida no meio do mundo. Padre Augusto, a escolha do novo Papa Francisco e mais recentemente a sua vinda ao Brasil por ocasião da Jornada Mundial da Juventude deram um novo fôlego à fé católica que vinha realmente passando por uma crise. E o Papa Francisco, mais do que um sucessor, vem demonstrando um espírito de renovação, refletindo uma mudança de diretrizes da própria igreja. Como sacerdote e como filósofo que o senhor é,
Qual a avaliação que o senhor faz dessa transformação da igreja, desses novos rumos? O que trará de positivo não apenas para a fé católica, mas para a sociedade como um todo? Luciana, eu vejo assim, eu vejo que o Papa Francisco, ele está trazendo uma mensagem que a igreja ela já vivenciava. Por exemplo, a questão da humildade, da simplicidade, essa aproximação com o povo, isso já foi vivenciado e ainda é vivenciado, toda essa realidade ainda é vivenciada por muitos padres e bispos na igreja. Inclusive, se a gente recordar um pouco, há bem pouco tempo nós tivemos um grande arcebispo em Fortaleza chamado Dom Luiz Loscheider, que já vivia essa realidade da igreja. Se a gente se recorda também, aliás, voltando ao Dom Luiz Loscheider, existe uma fotografia muito bonita dele, bastante emblemática daquilo que ele era, do ministério dele, que era o ministério da igreja. Dom Luiz Loscheider sentado na Serra de Aratuba, confessando uma senhora, chovendo e ele segurando o guarda-chuva. Quer dizer, um homem que dirigia um Fusca e que ia a todos os lugares ali daquela serra, do sertão, visitava os padres. Um homem de bastante simplicidade. Quer dizer, a gente viu também na história da igreja, até bem pouco tempo, vamos dizer assim, bem pouco tempo, não é tão bem pouco tempo assim, mas o próprio Dom Oscar Romero, de El Salvador, Dom Helder Câmara, quer dizer, Irmã Dulce, homens e mulheres que realmente testemunharam essa igreja pobre, a Igreja de Jesus, que é uma igreja missionária, uma igreja que vem realmente das bases, uma igreja da simplicidade, que é justamente isso que o Papa Francisco está retomando, está anunciando ao mundo, certo? Uma coisa interessante também do Papa Francisco, sobre a questão o que o Papa está querendo fazer, é colocar a igreja na direção que a igreja deveria sempre estar. Quer dizer, veja que o Papa Francisco não mudou nada demais na igreja. Celibato não caiu, que é o que o pessoal fica dizendo, derrubou o celibato. Celibato não caiu, não é? Outras coisas ele não liberou, e mesmo assim, as pessoas são altamente atraídas pelo Papa Francisco, não é? Por que o Papa Francisco tem atraído tanta gente? Não é porque ele veio fazer uma revolução no sentido de mudar muita coisa que historicamente a igreja tem vivido, que possivelmente um dia mudará, ninguém sabe, pode ser com ele ou não, mas na verdade o que ele tem trazido para o mundo, mais do que uma revolução exterior, é aquilo que nós já falávamos, é uma revolução interior, quer dizer, que não é intimista, mas que faz com que o homem e que até mesmo as autoridades possam revisitar aquilo que nós chamamos de simplicidade. Principalmente as autoridades constituídas, que deixem de se ver e de se compreender como patrões do povo, mas que passem a se entender como servos. Porque é o que Francisco está fazendo, quer dizer, o fato dele ter vindo de Roma para cá no avião comercial, o fato dele renunciar a carros de luxo, isso mostra a profunda responsabilidade, não é, desse homem, desse Papa, primeiramente com o povo, né, porque na verdade, como chefe de Estado, ele poderia estar gastando milhões, não é, ou seja, de euros para poder fazer todo esse traslado, tudo isso aqui, e no entanto ele vem buscando a simplicidade, tendo uma grande responsabilidade, não é, com os bens da igreja e dando um grande testemunho de simplicidade para todo mundo. Isso serve também para os nossos políticos, porque qualquer coisa eles fretam jatinhos e caríssimos, não é, se instalam em hotéis caríssimos, quer dizer, até manipulando de forma errada o dinheiro do povo, que deve ser visto com responsabilidade e com esmero. Então, quer dizer, a revisitação à simplicidade nos traz uma grande mensagem, quer dizer, de responsabilidade social, uma grande mensagem de responsabilidade em todos os sentidos. Padre Augusto Vale, a Igreja Católica em Maracanaú tem milhares de fiéis que são de fato devotados à sua crença.
E dentre estes fiéis, muitos são jovens. A TV Maracanã, por exemplo, no mês passado, realizou uma matéria com os jovens evangelizadores que participaram da Jornada Mundial da Juventude e assim que retornaram para Maracanaú, promoveram uma mobilização nas ruas para divulgar a mensagem que eles ouviram do Papa Francisco. Então, como muitos desses jovens são internautas da TV Maracanã, eu lhe pediria, já que em breve o senhor partirá para o Vaticano, vai demorar um pouco para nos visitar novamente, para o senhor deixar uma mensagem, especialmente para esses jovens e, é claro, para todos que estão assistindo, a sua bênção e a sua palavra de fé e de esperança. Então, eu gostaria de abençoar todos os jovens que estão aqui assistindo através da internet, esse momento tão bonito aqui, também de evangelização, promovido pela própria TV Maracanã. Então, pedir a Deus que proteja os jovens das drogas, que o Espírito Santo sopre no coração de cada um de vocês, para que, se algum momento da vida alguém chegar e oferecer a vocês a droga, que vocês sejam profetas, digam não. Não se deixem conduzir pela droga, pelas facilidades que a droga oferece. Facilidade de ter dinheiro, de ter carro, de ter tantas outras coisas. Vamos olhar para o exemplo do Papa Francisco, que revisita a simplicidade. O bom da vida está no simples, está na simplicidade. Então que nós possamos dizer não, um não uníssono à droga, um não uníssono a tudo que quer tirar a juventude do seu verdadeiro e real caminho. Então eu peço que o Senhor Deus possa derramar sobre o coração de cada um de vocês jovens a sua bênção e a coragem de dizer não a tudo aquilo que não é de Deus, a tudo aquilo que não é do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professora Fátima, o padre José Holanda do Vale é seu tio. E mais do que um simples parentesco, vocês tiveram também uma convivência muito próxima. Até porque a primeira casa paroquial foi justamente na casa dos seus pais, né? E todos são unânimes em afirmar que o Padre Vale era bastante carismático. Tanto é que quando ele assumiu aqui em Maracanaú, era a Capela São José. E pouco tempo depois se transformou em Paróquia São José. Como foi que ele conseguiu tão rápido fazer essa mudança no status da igreja? Luciana, o meu tio, como o pessoal chamava o Padre Vale, e nós, sobrinhos, chamavam de tio Padre. Né? Quando ele foi nomeado pelo bispo da época para vir justamente tomar conta da paróquia de Maracanaú, que antes era uma capela, aquele espaço era um sítio que foi doado para a igreja. E quando ele chegou, ele transformou a capela na matriz de Maracanaú. E quando ele chegou, muito novo, muito carismático, assim que ele assumiu, todo mundo esperando o seu macarrão, olhou e bateu no ombro dele perguntando: você é o sacristão? Cadê o padre? Porque ele era pequenininho, bem ligeirinho. E ele disse: não, eu sou o padre. E o seu macarrão dizia que não tinha fé porque ele era muito novo e muito pequenininho, né? E ele conseguiu trazer muitos fiéis para a igreja. Ele era o padre que botava um chapéu na cabeça, andava de bicicleta ou a cavalo e visitava todas as pessoas do Maracanaú. Quando ele assumiu o Maracanaú, ele foi morar com meus pais. A primeira casa paroquial foi na casa dos meus pais. Então ele teve uma história, deixou um legado muito grande para o povo. Uma vez, agora, um mês atrás, o Toninho estava celebrando, o Padre Augusto estava celebrando em Piratininga, e uma senhora chegou, queria saber quem era o sobrinho do Padre Vale, porque ela tem a casa dela, ela agradecia a ele. Foi onde ela criou a família, os netos. Então, ele foi, no dia que ele faleceu, aqui de Maracanaú, foram 3 ônibus de evangélicos, porque os evangélicos queriam muito bem a ele. Então ele sentava na calçada e tinha um pastor, o seu Raimundo Belisário, todo dia para lá. Ele celebrava a missa, era radiadora. Aí ele botava a radiadora na praça para o seu Raimundo Belisário fazer o culto dele. Então ele foi um padre da pacificação, da união. Professora Fátima, o Padre Vale, além de religioso, era também um líder político e social. Além da emancipação, quais foram os outros feitos mais importantes
que o padre José Orlando do Vale conseguiu para Maracanaú? Maracanaú, no seu início, tinha uma escassez muito grande de escola. Então, uma vez, estava sentada na praça do Maracanaú a minha tia, Maria Mirce Orlando do Vale, e a professora Joalice, irmã do Almir Dutra, do primeiro prefeito. Então, elas disseram, antes da missa, ele foi celebrar a missa e disse, Padre Vale, vamos fundar uma escola em Maracanaú? Aí ele disse, eu vou celebrar a missa. Quando eu sair, se você tiver pelo menos 2 alunos matriculados, eu fundo a escola. Elas saíram, os primeiros alunos do Instituto São José foram a Nilda Portácio e Zé Maria Portácio, o marido da Leda Dutra. Aí quando ele voltou, ele disse, cadê os alunos? Aí elas tinham 100 alunos matriculados. Elas saíram, ele na missa e elas saíram nas casas. Então o Instituto começou a funcionar. As professoras trabalhavam voluntárias e alugava os prédios. Quando o dono pedia, a gente saía com os bancos na cabeça. Aí o seu Manuel Alexandre deu o terreno e ele fundou o Instituto São José da Paróquia de Maracanaú. Mas foi pouco, porque as pessoas terminavam o 4º ano primário nessa época, mas faltava o ginasial. Tinha que ir para Fortaleza. Só tinha um trem pela manhã e um trem à noite. Ele fundou a União dos Estudantes de Maracanaú, foram até a superintendência da Refes e conseguiram que o trem passasse ao meio-dia em Maracanaú para os estudantes poderem voltar. Então ele fundou a União, fundou o primeiro Grêmio estudantil de Maracanaú e trouxe a Senec para cá. Então eu me lembro que quem entregou as flores, a mulher do deputado Paulo Sarazate, na época fui eu, que eu era pequena, foi eu que entreguei. Então, na pedra fundamental do Instituto do Gustavo Barroso, para que os estudantes terminassem aqui e não fossem mais para Fortaleza. Então, além disso, ele foi diretor do Instituto Carneiro de Mendonça. Aqui não tinha energia, do Paulo Afonso. Então, o que foi que ele fez? Ele conseguiu, com o Vigílio Távora, que ele era político, trazer a energia para o Carneiro de Mendonça, do Carneiro de Mendonça puxado para Maracanaú. E conseguiu trazer os primeiros calçamentos de Maracanaú, foi ele que trouxe, junto ao Paulo Cirino, prefeito de Maranguape. Então, ele foi um homem que estruturou Maracanaú. Infelizmente, houve um desleixo das autoridades com a história, não só dele, mas de muitas pessoas. Maracanaú é sem história, né? Então ele foi esquecido nas histórias, foi esquecido perante o povo. Assim, esquecido perante o povo que o conheceu, não esquece. Mas a nossa juventude, as pessoas que vieram de fora, não conhecem. Passa na rua e não sabe por quê, que tem Padre José Orlando do Vale. Pajuçara tem uma rua com o nome dele. Muita gente na Pajuçara, ainda aquele pessoal antigo tem um respeito muito grande por ele. Sempre que eu vou na Pajuçara, eu vou até o final da rua, ali que tem, onde tem a primeira rotatória, tem uma senhora lá que é muito. Hoje ela tem a foto dele na parede. Então, são as coisas que ele deixou feito. Né? Ele zelou pelo social, estruturou, zelou pela educação, né? Organizou a juventude, As pessoas que não podiam estudar, ele pagava os estudos das pessoas e a igreja, quando era na época do carnaval, ele nos levava para a igreja, fazia o retiro e ensinava, botava uma mesa, um talher, ensinava aluno por aluno a comer de garfo e faca. Eu aprendi com ele. Então ele, além de tudo, ele ensinava, ele era aquele padre que ensinava os horizontes para a gente. Professora Fátima, Maracanaú é uma cidade em que uma boa parte da população não é filha da terra. Então muita gente que vive aqui desconhece não só a história do padre José Orlando do Vale, mas até mesmo da cidade em si. No caso, o que a senhora acha que pode ser feito, tanto pelo poder público como pela comunidade, para que seja possível resgatar pelo menos uma parte dessa história que está um tanto esquecida? Luciana, Maracanaú se tornou uma cidade sem história. Eu acho que tudo isso é responsabilidade do poder público.
uma coisa que poderia ser feita, uma ação que poderia ser feita de urgência, nós temos no ensino fundamental, que é responsabilidade da prefeitura, a disciplina de História. Então, poderia ser feito um projeto na Câmara, aonde essas aulas de História pudesse ser dada uma durante a semana com a história de Maracanaú. Porque você estuda a história de todo mundo, mas você não sabe a história de onde você vive. E nenhuma pessoa cuida daquilo que você não conhece. Como é que você vai cuidar de uma pessoa que você não sabe nem quem é? Então, as pessoas que chegaram aqui, estão morando, passam numa rua, não conhecem o nome da rua, por que o nome da rua. Regino Guerreiro, eu conheci seu Regino, mas quem está hoje aqui não sabe quem é seu Regino. Passa no cartório Regino Guerreiro, quem foi o Regino Guerreiro? Né? Posto João Pereira de Andrade, quem foi João Pereira de Andrade? Seu Macarrão foi um ícone dessa cidade. Em tudo ele foi. Né? Quem é que conhece seu Gurupi, seu Mário Alencar? Ninguém conhece. Né? A Dona Odete, o Jaime Abreu, o Armando, a Dulce, a Dona Maria, a esposa do seu Manuel, o seu Manuel. Então, as pessoas precisam conhecer quem são. Eu estou passando por aqui, mas isso é assim. Os postos de saúde, doutor Aparício. Eu conheci o doutor Aparício, era um médico que ia nas casas das pessoas. Ele dedicava a vida dele ao povo. A vida do doutor Aparício foi um sacerdócio. Mas o povo não conhece, não sabe nem quem é, não tem a história de ninguém em canto nenhum. Então o poder público tem que começar a se preocupar com isso aí. Para isso existem os historiadores no município, que dê condições para se resgatar. Seu Wilson Camussa tem um nome lá na Câmara, mas ninguém conhece o seu Wilson a fundo. Eu conheci. Quando eu era pequena, eu tinha uma vontade enorme de conhecer o seu Wilson, que era um vereador que trabalhou muito para Maranguape e Maracanaú. Né? Então, o nome dos primeiros vereadores que representaram Maracanaú na Câmara de Maranguape, ninguém sabe. O Almir foi um vice-prefeito, ninguém sabe. Então, essas pessoas têm que ser resgatadas, não pode deixar morrer, porque estão morrendo. Nós estamos pegando assim nos cabelos deles. Algumas pessoas que ainda sabem a história, como eu vou contando. E quando a gente se for, quem vai contar essa história? Vai morrer, tudo vai morrer. Então, uma cidade sem história, sem memória, é uma cidade sem futuro. Padre Augusto Vale, professora Fátima Vale, eu agradeço de todo o coração por vocês terem aceitado dar essa entrevista para a TV Maracanã, essa oportunidade que nós estamos tendo de revisitar o passado, reviver um pouco dessa história e conhecer os vínculos da atual geração, certamente torna essa entrevista um momento histórico para a nossa TV. A nossa expectativa é que os maracanauenses sintam-se abençoados e também estimulados a pesquisar um pouco mais sobre a história do município, porque isso fortalece a nossa identidade cultural. Mais uma vez eu agradeço e que Deus retribua a generosidade de vocês.